Queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, e nós leremos ali o verso de número 7. Hoje é o nosso último dia aqui da série, de ministrações voltadas para o tema libertação. Alguns irmãos já passaram aqui, deixaram ali as suas contribuições. O irmão Paulo, o Léo, o irmão Pedro. Deus tem falado com a gente grandemente aqui nesses dias. E eu creio que nós temos saído daqui todos edificados pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas antes de iniciar aqui a leitura do versículo, igreja, eu, por um acaso, acabei trazendo esse livretinho aqui. E, por acaso ele está aqui, eu já vou então indicar para você esse livretinho que eu li durante essa preparação para a mensagem do Richard Baxter, que tem por título Conselhos contra o Medo Pecaminoso. Um livretinho muito bom. Está aqui, pastor André. Eu já falei, se está aqui, alguma coisa Deus quer falar, né? E aí, quando foi me passado o tema, eu falei, eu vou comprar esse livretinho para dar uma lida. Ele me auxiliou bastante. Um livrinho de 42 páginas, você lê ali em 2 horinhas, com calma. E quando me foi passado esse tema aqui, eu comprei esse livrinho baratinho, R$22. E eu vou usar algumas citações aqui. Isso aqui, então, vai ficar para o senhor. Então, depois dessa cobrança aí, né? Mas é um livretinho muito bom. Por acaso ele parou aqui. Eu falei, vou indicar para a igreja, né, pastor André? O senhor autoriza? Um livrinho muito bom, que vai nos auxiliar ali. Óbvio que a gente tem que sempre ter a base e a palavra de Deus, né? Não... a gente tem que usar o livro sempre como auxílio, né? Mas a gente tem que sempre ter a palavra de Deus como base. Então eu vou fazer algumas citações aqui, ao qual o Baxter ele menciona aqui, que eu achei bem pertinente, e eu creio que se Jesus derramar a sua graça sobre as nossas vidas aqui, e da minha principalmente, eu creio que o Senhor falará ao nosso coração aqui essa noite, tá bem? Então, diz assim lá, Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1 e o verso de número 7. E diz assim o verso: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Você já parou para pensar em alguma oportunidade ali durante a sua caminhada o que é o medo? Você já parou para pensar ali em algum momento ali da sua caminhada com Cristo, ou em algum momento ali das suas reflexões, o que realmente significa a palavra medo? Será que medo ele é algo que nos é imputado, ou será que o medo é algo que sai de dentro para fora, é algo que as dificuldades às vezes nos impõem ali, às vezes as nossas fraquezas? Da onde? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas enquanto eu estava preparando essa mensagem aqui, eu me perguntei o que é o medo. E se o medo ele é algo inerente à nossa natureza, será que é possível vencer o medo? Será que o medo ele é algo a ser ultrapassado? Será que nós, na nossa humilde insignificância como ser humano, será que nós conseguimos ou consigamos ali ultrapassar a barreira do medo? E se sim, quais são os meios que nós devemos usar, as ferramentas, os caminhos que nós devemos tomar para que nós possamos, como igreja, vencer essa prática ou essa conduta do medo? E aí eu vou trazer a primeira citação aqui de Baxter, igreja. Ele diz assim no seu livro, que eu acabei de apresentar aqui, Conselhos contra o Medo Pecaminoso. Ele escreveu dizendo, igreja, que o medo ele é uma paixão necessária ao homem, plantada em nossa natureza, para nos restringir do pecado, conduzir-nos ao serviço e evitar a miséria. Então, igreja, o que Baxter está dizendo aqui nesse livrinho, eu achei muito interessante isso daqui, é que o medo ele é um estado emocional ao qual todos nós, crentes em Jesus, em algum momento ali da nossa caminhada com Cristo, nós estamos dispostos a desenvolvê-lo, porque é algo normal, é algo inerente, plantado em nossa natureza. E eu mesmo já tive essa experiência de sentir esse medo, esse sentimento do medo, quando a Ana, ela chegou em mim certo dia e falou assim: Jair, eu quero ter um filho. Irmãos, pensa no medo. Mas o medo daqueles que a perna começa a tremer ali, a barriga começa a dar aquela famosa borboleta ali no estômago e as pernas começam a tremer. Eu falei assim, nossa,
tá bom, vamos orar, né, por esse propósito. E quando ela me propôs isso, era um sonho da Anne, era o meu também, mas ali eu tinha esse medo, eu tinha esse receio. E ali eu falei, tá bom, amor, vamos orar. E aí nós começamos a orar aqui nas quartas-feiras, buscando a presença de Deus, ali jejuando, na leitura da palavra, nós em casa orando. Eu falava, Senhor, me encoraja, tira esse medo de mim, porque a família, ela é instituição de Deus, tanto é que nós vamos ver que a família ela foi instituída antes da igreja. Nós vamos ver que Deus ele cria ali o homem, né, coloca ali Adão e Eva no jardim do Éden, e a igreja ela vai ser inaugurada lá em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 2. Então, alô? Então, desculpa. Então, igreja, a família, ela é algo muito importante. Eu sempre orava ao Senhor, eu falava, Senhor, eu preciso ser pai, realizar esse desejo da paternidade de novo. Eu tinha sido pai pela primeira vez com a minha filha que está ali. E depois de tanto tempo, né, a Ana propôs isso, eu fiquei com medo. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me ajudar. E ali nós orando junto, buscando a presença de Deus, orando aqui nas quartas-feiras, e Deus falando com a gente, até que um dia o Senhor me encorajou, irmãos. Eu cheguei em casa, eu falei, amor, nós vamos trazer vida ao Arthur, com a permissão de Deus, né? E ali o Senhor me encorajou, e o que eu quero dizer aqui é que o medo ele é algo inerente, mas é algo que nós precisamos vencê-lo dia após dia. E biblicamente também, igreja, falando, nós vamos observar que pessoas foram também acometidas pelo medo, como por exemplo, lá os 10 dos 12 espias, que Moisés ali havia os enviado para vigiar ali, ou para trazer um relatório a ele, sobre a terra de Canaã. Está lá em Números 13, esse texto, todos nós conhecemos. A palavra de Deus nos diz ali que o Senhor havia levantado Moisés para libertar o povo do Egito, e lá em Gênesis capítulo 12, Deus já havia feito uma promessa aos israelitas que ele haveria de dar ali uma terra ao seu povo. E esse povo então é levado ali, prisioneiro, escravizado ali no Egito. E aí Deus então levanta a pessoa de Moisés, e Moisés ele vai começar esse trajeto para levar o povo de volta ali à terra de Canaã. E ali o povo peregrina pelo deserto, eles veem ali o Senhor fazer milagres, eles veem ali o maná descer, eles veem ali a coluna de fogo, a nuvem durante o dia. E o texto diz que quando os hebreus, os israelitas ali estavam próximos a adentrar a terra prometida, o Senhor ali aparece a Moisés e diz para Moisés, Moisés, levanta Moisés 12 líderes, um de cada tribo, e ordena aos Moisés que eles vão até a terra prometida, a terra de Canaã, e ali eles me tragam um relatório. Moisés então obedece à voz do Senhor, ele levanta esses 12 líderes. Esses 12 líderes eles vão até a terra de Canaã, eles ali olham, espiam a terra, passam ali 40 dias pesquisando, fazendo um relatório para Moisés. Depois dos 40 dias eles vão até Moisés e Arão, e ali nós vamos ver que esses 12 espias, Josué e Caleb, eles chegam até Moisés e falam, olha Moisés, a terra de fato ela é boa, ela manda leite e mel. Então Moisés, se o Senhor nos deu essa terra, vamos avançar, vamos progredir para que nós possamos tomar posse dessa terra. Porém, igreja, os 10 dos 12, eles começaram a ter medo ali, eles começaram a temer, eles falaram para Moisés, não Moisés, lá há gigantes Moisés, lá há homens armados, lá há pessoas valentes, se nós invadirmos essa terra, nós vamos morrer. E é interessante que eles falam para Moisés, olha Moisés, se fosse para nós morrermos aqui nessa terra, que o Senhor há de nos entregar, era melhor nós termos morrido lá no Egito. Então, igreja, o medo, ele é algo constante, e nós vamos ver que ele aqui tomou conta da vida desses 10 espias. E a gente vai observar que o medo, ele impediu desse povo, desses 10 espias aqui, alguns de seus descendentes, adentrarem a terra prometida, ao qual o Senhor havia ali lhe prometido. Do mesmo modo, igreja, lá em Mateus capítulo 14, no verso de número 22, nós observaremos ali, igreja, Pedro, ele sentindo medo do vento ali, não sei se você lembra desse texto, ao ir de encontro a Jesus por sobre as águas. Do mesmo modo, lá em 2 Samuel capítulo 24, nós também observaremos Davi ali, igreja, sendo acometido pelo medo, quando o próprio Davi ali, com receio de perder ali o seu reinado, ele resolve elaborar ali um censo, né, a fim de que numa futura batalha ali, ele pudesse vencer ali os seus inimigos, ou seja, confiar ali na força do seu braço por conta desse censo, quando na verdade ele deveria confiar ali na força do Deus Todo-Poderoso. Lá em Êxodo 4, dos versos 10 ao 14,
Nós também observaremos ali, muito engraçado isso aqui, o próprio Moisés sentindo medo quando o Senhor ali aparece a Moisés e fala: Moisés, olha, vou te levantar para que você tire o meu povo do Egito. Em 1 Reis 19, 3, 4, nós observaremos também ali o profeta Elias sentindo medo das ameaças da rainha Jezabel. Em Gênesis 15, 20, diz os versos que Abraão sentiu medo de morrer ali por causa da sua esposa Sara. Em Juízes 6, diz o texto que Gideão sentiu medo ali, ao ser chamado por Deus, por ele sentir ser ele ali o menor da casa de seu pai. Em Josué também nós observaremos ali diversas vezes o Senhor dizendo para Josué: olha, Josué, sede forte e corajoso. Isso indica-nos aqui que Josué provavelmente sentiu medo ali ao liderar o povo de Israel, ao exercer ali o seu ministério. Timóteo, aqui no texto que nós lemos aqui, companheiro de Paulo, ele também enfrentou medo ali durante o seu ministério. Jonas teve medo de ir para Nínive. Paulo teve medo das perseguições. Pedro teve medo ali ao negar Jesus aos romanos. Davi também teve medo ali diante das perseguições de Saul. Então, igreja, o medo, ele é algo inerente da nossa natureza humana, como nós aprendemos aqui. O medo, ele é algo intrínseco, ele é um sentimento ao qual nós, como igreja, a qualquer momento durante a nossa caminhada com Jesus, nós estamos propícios a desenvolvê-lo. Mas a pergunta que eu quero fazer aqui essa noite é: será que é possível vencer o medo? Será que nós, como igreja, nós conseguiremos vencer esse sentimento do medo? E se sim, quais são os meios que nós devemos tomar? O que eu devo fazer para vencer o medo, para ser livre do medo? E segundo Baxter aqui, igreja, no seu livro, ele escreveu dizendo que é possível sim nós vencermos esse sentimento do medo, mas que o primeiro passo que nós precisaremos darmos para sermos livres do medo é primeiramente classificarmos os tipos de medos que nós estamos sendo acometidos. Segundo ele, igreja, nesse mesmo livro ele escreve dizendo: tememos a Deus, os demônios, os homens, as criaturas inferiores a ele ou a nós mesmos. Entretanto, Deus deve ser temido. Olha que interessante isso aqui, igreja. Entretanto, Deus deve ser temido por ele ser grande, santo, justo, verdadeiro, Senhor, Rei, Juiz e Pai. E o temor a ele se faz necessário porque desse temor ao Senhor procede toda a sabedoria. Então, igreja, o que Baxter está dizendo-nos aqui é que um dos 3 tipos de medos que normalmente nos acomete e que nós estamos acostumados a sentir, esse temor ao Senhor, que é um dos medos, ele se faz necessário sobre a nossa vida, porque é por esse meio, por esse temor ao Senhor que procede toda a fonte de sabedoria. Eu não sei se você vai lembrar desse texto de Êxodo, capítulo 1, não é muito falado esse texto, das parteiras hebreias ali que tinha por nome de Sifra e Puá. Esse texto ele vai nos dizer ali que havia se levantado ali um governador no Egito, que não era José, e esse governador ali ele começou a se incomodar com o crescimento do povo de Israel. O povo estava cativo, preso ali no Egito, e o povo crescia. E esse governador então ele sentiu-se incomodado com esse povo. E ali ele manda chamar então essas 2 parteiras hebreias por nome de Sifra e Puá, e elas vão até a presença dele, e aí ele fala assim para ela: olha, o povo de Deus, os israelitas estão crescendo demais, esse povo ele representa-nos uma ameaça, então a partir de hoje o que vocês vão fazer? Dizendo o governador para essas 2 hebreias: todas as crianças que nascer, principalmente ou a do sexo masculino, vocês irão matar essas crianças, vocês não permitirão que elas nasçam. Mas se for de sexo feminino, vocês podem deixar ali ela nascer, não tem problema. E essas parteiras, então, elas saem da presença do governador, voltam ali às suas atividades normais, elas começam ali a trabalhar novamente. O governador, passado ali algum tempo, ele percebe que o povo continua crescendo, ele manda chamar de novo essas parteiras por nome de Sifra e Puá, e diz para ela: olha, eu não falei para vocês matarem todas as crianças de sexo masculino? E o povo continua prosperando, esse povo continua crescendo. E aí ela fala para o governador: olha, governador, o que acontece é que as mulheres hebreias, elas são muito fortes. E quando nós chegamos ali para fazer o parto, os bebês já nascem, então nós não temos o que fazer. Mas se você ler lá Êxodo capítulo 1, depois os irmãos leem com calma, os versos 17 e 21 de Êxodo informam-nos que essas parteiras hebreias, elas não mataram os bebês de sexo masculino, igreja, porque elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. E o verso 21 informa-nos que visto que essas parteiras hebreias,
elas temeram a Deus e não tiraram a vida dos bebês de sexo masculino, o Senhor ali lhes permitiu que elas tivessem ali as suas próprias famílias. Olha que interessante isso daqui, igreja. Essas mulheres hebreias, elas temiam a Deus. Elas receberam a ordem do governador para que elas matassem toda criança de sexo masculino, mas elas não obedeceram a ordem do rei. Por quê? Porque diz o texto que elas temeram a Deus. E a gente vai ver que quando a gente teme a Deus, igreja, eu não creio num Deus retributivo, eu creio que a graça está sobre nós. Mas o que a gente vai perceber aqui é que Deus aqui, observando o temor dessas hebreias, diz o texto que o Senhor acrescentou elas às suas próprias famílias. Olha só que coisa maravilhosa. Então o temor dessas duas mulheres, o zelo pelo Senhor, esse zelo, esse temor, ele atraiu a graça de Jesus ali sobre a vida delas, ao qual nós vimos aqui que o Senhor ali, ele concedeu ali a graça delas instituírem ali a sua própria família. Do mesmo modo, lá em Atos capítulo 10, igreja, nós vamos ver ali que o temor de Cornélio ao Senhor, percebido ali quando o próprio Cornélio, ele obedeceu ali a ordem do anjo, de enviar ali seus soldados ali para buscar Pedro na cidade de Jope. Não sei se você lembra dessa passagem. E esse temor ali de Cornélio, igreja, ele resultou na sua salvação, e do mesmo modo na salvação da sua família. Em Gênesis 6, 9, nós observaremos que o temor de Noé às ordens do Senhor o fez construir uma arca, ao qual ali causou a Noé e a sua família um grande livramento. O temor de Jesus ao propósito do Pai em conceder ali a salvação à humanidade, ele cumpriu-se ali no cumprimento da cruz. O temor de Paulo ao Senhor, igreja, ele fez o maior missionário de todos os tempos. O temor de José ao Senhor o conduziu ali para ser governador do Egito. O temor de Abraão ao Senhor quase resultou ali no sacrifício de Isaac. O temor de Josafá ao Senhor acabou com a idolatria em Israel. O temor de Jó também ali, se nós lermos a passagem de Jó, nós vamos ver que o temor de Jó ali, ele culminou na exaltação ao Senhor, porque Jó ali, mesmo em meio às suas crises, às suas provas, às suas percas, nós vamos ver ali que em momento nenhum Jó blasfemou o nome santo do Senhor. E aí você deve estar perguntando, mas irmão Jair, o que isso tem a ver para nós como igreja? O que isso respinga em nós como igreja? E eu quero dizer para você aqui essa noite, meu irmão, que o seu temor ao Senhor, ele resultará na glória de Deus. O seu temor ao Pai, igreja, ele resultará na longevidade do seu casamento. O seu temor ao Senhor, ele te levará para decisões acertadas, que se alinharão com a vontade de Deus, que glorificarão o nome santo do Senhor, que exaltarão ali o nome santo do Senhor. Então, queridos, não permita que esse seu temor ao Senhor, ele saia do seu coração. O próprio Baxter aqui, no seu livro, ele comenta dizendo que o homem que não teme a Deus, igreja, ele é como um homem insensato, que segue os seus próprios instintos e que caminha para o encontro da mais alta miserabilidade. Então, irmãos, não deixe esse seu temor ao Senhor, esse zelo ao Senhor, essa reverência ao Senhor sair do seu coração, porque como nós aprendemos aqui, igreja, o seu zelo ao Senhor, o seu temor ao Senhor, a sua reverência ao Senhor, ela te levará para caminhos corretos, ele te levará para decisões acertadas, que culminarão com a glória de Deus, com a vontade de Deus e com a graça de Deus. Então, irmãos, não permita que esse temor ao Senhor saia do seu coração. Como Baxter diz aqui, 3 medos eles costumam nos acometer, mas esse medo ao Senhor, esse temor ao Senhor, ele se faz necessário sobre a nossa vida, porque ele nos conduzirá, igreja, para decisões corretas. Imagina um homem que não teme ao Senhor, é um homem sem direção. Um homem que não teme ali ao Senhor, que não tem uma preocupação com a lei, com os mandamentos de Deus, com aquilo que o Senhor quer para a sua vida, ele é um homem sem direção, ele anda vagar no mundo. Então que nós não permitamos, igreja, como primeira aplicação aqui desse texto, que o nosso temor ao Senhor, o nosso zelo ao Senhor, igreja, ele nunca saia do nosso coração, porque ele nos levará para decisões acertadas que se alinharão com a vontade de Deus. E o segundo medo que nós costumamos sentir, igreja, mais que segundo Baxter, no seu livro Conselhos contra o Medo Pecaminoso, agora ao contrário, é um medo ao qual nós não devemos temê-lo, é o medo da terrível figura do inimigo. Nós não estamos acostumados a falar esse nome no meio da igreja, mas nós temos que falar. Então o que Baxter está falando aqui, igreja, é que nós crentes em Cristo Jesus, nós não devemos temer ali ao diabo, porque nós vamos ver ali ao longo das Escrituras, que o diabo ele é um ser
é controlado pelo Senhor. Eu não sei se você já ouviu, mas acho que sim, a história de Jó, todos nós conhecemos. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, que vieram ali os filhos de Deus se apresentarem diante dele, e junto deles veio essa peça rara aqui, Satanás. E aí o diabo astuto se apresenta ali no meio dos filhos de Deus. Só que interessante, quem começa esse diálogo da aprovação de Jó é o próprio Deus. E Deus pergunta ali para Satanás: tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E o diabo ali astuto como sempre, ele fala: Jó é o homem íntegro, reto, temente a Deus, porque o Senhor tem o cercado de toda sorte de bênção. Agora toque o Senhor na vida de Jó, para ver se ele não blasfemará contra ti. E aí nós vamos ver então, igreja, que o Senhor, olha só, como Deus é soberano, como o diabo ele é submisso às ordens do Senhor. O Satanás chega a Deus e o Senhor fala assim para ele: olha, tudo bem, toque em tudo em que Jó tem, só não toque na vida dele. Então observe que há uma soberania de Deus aqui. O diabo ele não tem o livre-arbítrio para fazer o que quer sobre as nossas vidas. Então, igreja, o que nós aprendemos aqui com essa história de Jó é que Satanás aqui, ele só tocou na vida de Jó. Jó aqui só perdeu seus filhos. Jó ali só foi acometido por uma lepra, igreja, porque o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse sobre a vida de Jó. Então, queridos, a pergunta que eu faço para você aqui essa noite é: por que temer ao diabo? Por que temer ao Satanás, se, como nós aprendemos aqui, o diabo é um ser submisso à vontade de Deus? Por que temer as investidas do diabo sobre a sua vida? Por que temer o levante do inimigo sobre a sua vida, se, como nós aprendemos aqui, o diabo ele é um ser submisso à vontade de Deus, controlado pelo próprio Senhor? Tem uma frase, se eu não me engano, que é de Lutero, né, pastor André, que ele diz que o diabo é como um cachorrinho na coleira de Deus. Queridos, o diabo ele não tocará na sua vida sem antes houver uma permissão do Senhor. Então a pergunta que eu faço para você aqui novamente é: por que então temer a figura do diabo? A gente às vezes vai aconselhar, vai conversar com as pessoas costumam mais a enfatizar o diabo do que a cruz, a olhar mais para a figura do diabo do que para a salvação que há em Cristo, a olhar mais para o problema do que para a solução, a olhar mais para a enfermidade do que para a cura. Os valores estão se invertendo, querido, mas mesmo em meio às nossas dificuldades, nós temos que olhar para a cruz de Jesus. E o próprio Baxter aqui, igreja, ele escreve dizendo que nós tememos a Deus porque Deus ele é grande. Nós aprendemos isso aqui: santo, justo, verdadeiro. E o temor a Ele se faz necessário porque nele consiste toda a sabedoria. Então, o temor ao Senhor é necessário. Entretanto, ele diz, porém, não obstante, os demônios devem ser temidos apenas como seres subordinados a Deus, como executores da ira de Deus e não ao contrário. Então, igreja, o que nós aprendemos aqui é que o diabo, ele não tem poder para tocar na sua vida, como nós aprendemos aqui, porque ele é submisso, ele é controlado, ele é regido pelo próprio Senhor. Queridos, quantas vezes o inimigo, ou esse medo da figura do diabo, ele já nos paralisou em meio aos nossos tantos projetos. Quantas vezes esse medo do diabo, a gente tem aquele mundo imaginário do diabo ali com garfo, e às vezes nós colocamos o diabo acima da soberania de Deus, Satanás acima do poder de Deus, Satanás acima do sacrifício da cruz, e esquecemos do poder de Jesus. E nós não podemos fazer isso. Quantas vezes o inimigo, ele já nos causou ali temor, nos desanimou, ali na busca pela nossa família, pela salvação da nossa família, na busca pelos nossos anseios, na busca pelos nossos sonhos. Quantas vezes o diabo ele já não sussurrou no seu ouvido, lhe dizendo: ei, você não vai conseguir, você não vai sair desse lugar, você não tem capacidade. Quantas vezes o diabo ele já nos sussurrou ali nos nossos ouvidos, gerando em nós fraquezas, angústias, desânimos, medos. Mas a palavra do Senhor para o seu coração aqui essa noite é lhe dizer: seja livre do medo do diabo. Seja livre, queridos, da investida do inimigo sobre a sua vida. Seja livre aqui essa noite dos medos que te aprisionam. Seja livre dos medos, queridos, que te aprisionam, que te perturbam. Seja livre das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas. Seja livre, queridos, do medo do inimigo, porque como nós aprendemos aqui, o diabo, ele não pode tocar na sua vida sem antes houver um ato permissivo do Senhor. Portanto, queridos, não tenha medo da figura do inimigo. Quando ele, de modo sorrateiro, igreja, às vezes nós mesmos na igreja nós experimentamos isso.
quando ele de modo sorrateiro ali, ele adentrar ali o contexto do seu casamento. Não tenha medo da figura do diabo, quando ele de modo astuto, assim como ele foi aqui com a vida de Jó, adentrar ali o contexto da sua família. Não tenha medo da figura do diabo, quando o diabo ali, ele investir ali, quando o Senhor assim permitir, dele investir na sua vida, na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida conjugal. Então, igreja, porque a palavra de Deus nos diz, lá em 1 João, capítulo 4, verso 4, igreja, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, igreja, o que João está querendo dizer aqui nesse texto, é que se maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, nós não devemos temer as investidas do inimigo. Se João está dizendo-nos aqui que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, nós não precisamos mais ter medo da escassez. Se João está dizendo-nos aqui que maior é o Espírito Santo que habita nas nossas vidas do que aquele que está no mundo, você não precisa mais ter medo da falta de provisão. Se João está dizendo-nos aqui que maior é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas do que aquele que está no mundo, queridos, nós não precisamos mais temer as enfermidades. Se João está dizendo-nos aqui que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, nós não precisamos mais ter medo da depressão. Se João está dizendo-nos aqui que maior é o Espírito Santo que habita em nós do que aquele que está no mundo, nós não precisamos mais ter medo das crises de ansiedade. Se maior é o que está em nós do que está no mundo, diz João aqui, nós não precisamos mais ter medo do desemprego, nós não precisamos mais ter medo da solidão, da rejeição, da escassez, do medo, da solitude, da enfermidade. Porque Jesus está dizendo aqui em 1 João 4,4, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o terceiro medo, igreja, que Baxter menciona-nos aqui, no seu livro Conselhos contra o Medo Pecaminoso, ao qual nós não devemos temê-lo, é o medo da figura do homem e do mesmo modo das criaturas inferiores a ele. Eu confesso que quando eu comecei a ler aqui, ainda bem que o Espírito Santo me trouxe para baixo, que eu quase tentei virar ali um super-homem. Porque esse livro ele nos encoraja, igreja, para nós enfrentarmos as dificuldades. E Baxter aqui ele menciona-nos que nós não devemos temer a figura do homem. Muito interessante isso daqui. Ele diz, segundo Baxter aqui, ele diz, tememos a Deus, os demônios, os homens, as criaturas inferiores a eles ou a nós mesmos. Entretanto, Deus deve ser temido, como nós aprendemos aqui, o temor do Senhor é necessário, porque Deus é santo, é justo, é juiz, é pai, e o temor a Ele é o princípio de toda a sabedoria. Os demônios, continua dizendo-nos Baxter aqui, devem ser temidos somente como seres subordinados a Deus, como nós aprendemos aqui. E o mesmo, diz Baxter aqui, deve acontecer em relação aos homens, animais, fogo, a água e as outras criaturas inferiores a ele, e não ao contrário. O pastor Carlos Vailate também comentando sobre o tema medo, igreja, achei interessante isso aqui também. Ele me estou dizendo que nós crentes em Jesus, nós não devemos temer a figura do homem, porque teologicamente há uma hierarquia na obra da criação. O homem é criatura, igreja, e Deus, ele é o Criador. Sendo assim, os demônios, os homens, as criaturas inferiores a eles, só devem ser temidos como instrumentos a instrumentalizar a ira do próprio Senhor, pois ambos, tanto o homem quanto o diabo, só têm o poder, igreja, que Deus assim, ele o permite. Então, queridos, o que o pastor Carlos Vailate e Baxter está dizendo-nos aqui, é que nós crentes em Jesus, nós não devemos temer ali ao inimigo, nós não devemos temer também a figura do homem. Por quê? Porque ambos, igreja, estão subordinados à vontade do Pai. Eu não sei se você lembra lá do texto de João, capítulo 19, aonde está prestes a acontecer ali a crucificação de Jesus. Jesus está ali, é levado da casa de Caifás para o petróleo de Pilatos. E ali Pilatos está com Jesus em suas mãos. E outrora Pilatos ali apresenta Jesus ao público, outrora Pilatos traz Jesus para dentro do seu recinto. E Pilatos pergunta a Jesus, Jesus, é você o rei dos judeus? E Jesus fala para Pilatos, é você quem disse, eu não estou dizendo nada. E aí Pilatos tem uma certa ocasião ali, que quando a gente lê o texto, vai ver que Pilatos ele fica irritado, porque Jesus ele se cala em meio ali às acusações. E aí Pilatos vai dizer para Jesus, Jesus, olha, você não sabe que eu, Pilatos, tenho tanto poder
para lhe mandar prender, ou para lhe soltar, ou para lhe crucificar, ou para te livrar da cruz? Aí Jesus, aleluia, diz lá em João 19:11, Pilatos, nenhum poder lhe foi concedido, se do alto não tivesse, se do alto o Pai não tivesse lhe concedido. Então, igreja, o homem só toca nas nossas vidas quando o Senhor assim permite. Pilatos aqui, talvez ali, todo cheio de marra, pensando que ele era um homem poderoso, que seria aquele que ali iria levar Jesus para a cruz do Calvário, mas a Bíblia nos diz que o poder que Pilatos recebeu aqui, ou o poder que Deus permitiu ali, que Pilatos exercesse sobre Jesus, era um poder que tinha ali vindo do alto. Ou seja, o que Jesus estava dizendo a Pilatos aqui, em João 19, era dizer para Pilatos que a sua entrega ali em João 19 aos soldados romanos, o seu sofrimento ali nas mãos de Pilatos, que a sua vindoura crucificação, ela só estava prestes a acontecer ali, ou ela só iria acontecer, igreja, porque do alto céus ali, em meio a todo aquele contexto, aquele alvoroço, estava havendo ali, igreja, um ato permissivo de Deus para que tudo isso ali acontecesse. Então, igreja, Jesus deixa-nos claro aqui nesse episódio com Pilatos, que o homem, assim como o diabo, ele não tem autonomia para tocar na sua vida. Os romanos em João 19, eles só tocaram na pessoa de Jesus, eles só julgaram a Jesus, eles só conduziram a Jesus para a cruz do Calvário, porque houve ali, aqui nesse contexto, queridos, um ato permissivo do próprio Senhor. Então, igreja, se o homem, assim como Pilatos, ele não tem autonomia para tocar na sua vida, se o homem, assim como Pilatos, ele não exerce um governo sobre você, ele não tem uma soberania sobre você, uma supremacia sobre você, eu pergunto a você aqui essa noite, então por que temer a figura do homem? Queridos, o homem, por si só, ele não tem poder de tocar na sua vida. Eu lembro que certa feita nós fomos fazer um evangelismo numa comunidade, e ali foram eu e 3 amigos, e nós estávamos a evangelizar ali, uma turma do pessoal da Biqueira parou a gente, o que vocês estão fazendo aí? E a gente falou, nós só estamos falando do amor de Jesus aqui, entregando algumas cestas, e nada mais, pessoas do bem da igreja. E aí ele falou, não, vão embora, porque se vocês não for, a gente vai fazer coisas terríveis com você. E eu falei, e agora? Ou confio na soberania de Deus, ou tentará ser o teu Deus. E eu ali conversando com os irmãos, falei, gente, nós estamos com tudo preparado aqui, nós oramos, né? Nós falamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor por essa causa, então nós vamos em frente, vamos orar aqui, esperamos ele sair, e ali nós fizemos as entregas das cestas, evangelizamos ali. Então, não é um auto-encorajamento por si só, mas nós havíamos orado ao Senhor ali, o Senhor nos encorajou. E ali nós decidimos, o homem só vai tocar na gente se assim o Senhor permitir. Então, igreja, quantas vezes, a figura do homem, ela já nos fez, nós como igreja, retrocedermos em meio aos nossos tantos projetos. Quantas vezes a figura do homem, ela já nos fez, nós desistimos dos nossos anseios, desistimos dos nossos desejos, desistimos das nossas realizações. Mas a palavra de Jesus para o seu coração aqui essa noite, ele dizer, não tenha medo da figura do homem, não tenha medo da opressão humana, não tenha medo do sufocamento do homem, não tenha medo das ameaças do homem, das perseguições do homem, das coações do homem, porque para todas as perseguições, igreja, há uma vontade soberana de Deus. Deus está do alto céus ali contemplando, e se Ele não permitir, se Ele não quiser que o homem toque ali na sua vida, queridos, não há de acontecer, porque há um Deus zelando pela nossa vida. E eu gostaria de partir aqui para o fim dessa mensagem com uma fala do já falecido Dr. Shedd. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer, mas você pode conhecer até por vídeos, um homem de Deus. Quando a gente olha para ele, a gente vê o Espírito Santo brilhar naquele, quando nós víamos, porque ele já partiu. E aí eu estava vendo uma entrevista dele com um jovem, e esse jovem ali pergunta para ele, Dr. Shedd, conta para mim quais foram os maiores medos que o senhor já sentiu em sua vida. E aí nesse vídeo ele dá uma risadinha para o jovem e fala, nenhum. E o jovem fica espantado, fala, Dr. Shedd, nenhum? Ele fala, nenhum, e dá risos ali. Ele fala, então conta para a gente, Dr. Shedd, o segredo para que o senhor não sentisse nenhum tipo de medo. E aí ele olha para esse jovem e diz que o grande segredo para que ele não experimentasse de modo mais profundo nenhum tipo de medo
era que porque para todos os seus inícios de medo, ele tinha a convicção de que Jesus seria a resolução. A mais pura normalidade. O que o pastor Shed estava comunicando a esse jovem aqui, do mesmo modo está comunicando a nós como igreja aqui essa noite. É para que você não tenha mais medo das suas muitas aflições, porque para as suas muitas aflições, juiz. O que Shed estava comunicando aqui, esse jovem, está comunicando para nós aqui essa noite, é que nós não precisamos mais, igreja, ter medo da solidão, porque para todas as nossas solidão, Jesus, aleluias, ele será o Emanuel, o Deus com você. O que Shed estava comunicando aqui ao coração desse jovem, está comunicando a nós aqui essa noite, é que nós não precisamos mais temer as nossas enfermidades, porque para todas as nossas enfermidades, Jesus ele será bálsamo para as nossas vidas. O que o pastor Shed estava comunicando a esse jovem aqui, e ele está comunicando a você e a mim aqui essa noite, é que nós não precisamos mais, igreja, ter medo da prática do abandono, porque para toda a prática do abandono, igreja, o Espírito Santo ele será o nosso companheiro fiel. Assim, o que nós precisamos aprender aqui, e o que Shed também está dizendo-nos aqui, continua dizendo-nos, é que nós não precisamos mais temer as perseguições que irão nos assolar, porque para todas as nossas perseguições, igreja, Jesus, ele será o nosso fiel interventor. O que Shed está dizendo aqui é que nós não precisamos mais ter medo das muitas desconstruções que acontecem na nossa vida, porque para todas as desconstruções, Jesus ele será o nosso fiel restaurador. O que Shed está dizendo aqui é que nós não precisamos mais ter o peso da culpa, da consciência da culpa do pecado, porque para toda a culpa do pecado, Jesus diz, lá 1 João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Shed está dizendo aqui é que nós não precisamos mais ter medo da morte, porque para a morte, Jesus ele se revela como a própria ressurreição e a vida. O que Shed está dizendo-nos aqui é que nós, igreja, nós não precisamos mais ter medo das dores. Nós não precisamos mais ter medo do choro. Nós não precisamos mais ter medo da tristeza, das dores, das angústias, das coisas que nos assolam. Porque lá no céu não haverá mais choro, igreja. Porque lá no céu não haverá mais lágrimas a chorar. Não haverá mais dores a sentir. Não haverá mais tristezas a se lamentar. Porque diz a palavra em Apocalipse 21:4, que Jesus ele sarará as nossas feridas. Que Jesus ele enxugará de nós os nossos choros. Que Jesus ele sarará as nossas tristezas, que Jesus sarará as nossas angústias, os nossos sofrimentos e as nossas dores. Então, meu irmão e minha irmã, seja livre aqui essa noite dos medos que te acometem. Seja livre dos medos que te aprisionam. Seja livre das angústias. Seja livre do medo da depressão, da ansiedade, das coisas que têm me prendido. Então, meu irmão e minha irmã, mencionando aqui, seja livre dos medos que te aprisionam, porque para todos os seus tipos de medo, igreja, como diz Shed aqui, Jesus é aquele que se revelará a você como fonte de resolução para todos os seus problemas. Então, queridos, que dentre todos os medos que lhe acomete, que permaneça em vós somente o vosso temor ao Senhor, porque como nós aprendemos aqui, é dele que procede toda a fonte de sabedoria. Mas que os demais desnecessários medos sejam dissipados do seu coração a partir dessa noite. Porque para todos esses seus desnecessários medos, Jesus ele certamente te trará a resolução dos seus medos. Portanto, queridos, seja livre dos medos desnecessários. Seja livre das opressões. Seja livre das preocupações.
Seja livre dos medos que te aprisionam, dos medos que te detêm, e permaneça em vosso coração somente o seu temor ao Senhor, porque é dele que procede toda a fonte de sabedoria. Amém? Gostaria de orar pela sua vida essa noite.